O SCARF é muito importante que a gente domine ou tente, né? Ler um pouco as pessoas, qual o SCARF que está acontecendo naquela relação que vocês estão tendo naquele momento, porque se a gente começa a entender isso, que SCARF pega para você, que SCARF que pega para o outro, as relações ficam muito mais simples, certo? Então não vou falar do SCARF mais hoje, mas tudo tem a ver, porque nós vamos falar hoje de relacionamento e sobre como a gente pode trazer isso para o dia a dia, como que a gente consegue melhorar as nossas relações aí, né? Porque na verdade o nosso propósito de vida no final das contas é conexão. Eu acredito muito nisso, né? Tudo que a gente quer na vida é nos conectar. Então é muito importante que a gente saiba fazer isso e, claro, ler as pessoas, entender a nós mesmos em primeiro lugar, que eu acredito que é o nosso maior desafio da vida, e claro, ler as outras pessoas, entender as outras pessoas, e assim a gente entrega o nosso melhor para elas e recebe o melhor delas pra gente de volta, né? E eu queria começar com uma frase que eu falei na aula de sábado. Eu tô dando aula no MBA aqui na Exam, que tô super feliz, sobre neurociência, né, e desenvolvimento pessoal. E uma das coisas que eu comentei com eles lá, a gente falou muito de comportamento e relacionamento. E a frase é: nós não mudamos comportamento inconsciente. Então, por isso que a comunicação, ela é tão importante no nosso dia a dia, porque a gente reclama do outro, mas a gente deu oportunidade do outro para ele melhorar alguma coisa, porque muitos dos nossos comportamentos, aliás, 90% das nossas ações em média, elas são na verdade inconscientes. A gente pensa, que raciocina na hora de reagir, mas na verdade o nosso cérebro lá já tomou uma decisão antes de vir para o seu consciente e você reagiu normalmente de forma automática, porque o nosso cérebro está o tempo inteiro tentando economizar energia. Então se a gente não percebe os nossos comportamentos, a gente vai sempre reagir de forma automática a tudo que nos acontece. Por isso que a gente ganha hábitos bons e hábitos ruins, porque ele vai estar o tempo inteiro tentando firmar uma rodovia que fica fácil da gente transitar para não precisar gastar energia à toa, né? Então é muito importante quando a gente reclama da outra pessoa, mas e aí? Você deu oportunidade para ela dela tentar resgatar alguma coisa? Porque é muito fácil, né, a gente falar, e aí o mesmo vale pra gente. Então é muito importante que a gente comece, essa é a primeira dica de hoje. Fale, não dá. A gente não muda comportamento inconsciente. E o óbvio só é óbvio na nossa cabeça. A gente fala assim, mas é óbvio que fulano deveria fazer tal coisa. Uma outra premissa da neurociência é que todo cérebro é único, não existem dois cérebros iguais. Então, tal qual as nossas digitais, nenhum cérebro é igual ao outro. Então não dá para esperar que o outro tenha uma reação, né, reaja a alguma situação igual a gente, porque ele tem comportamentos, ele tem vivências, ele tem crenças diferentes das nossas. E isso, na verdade, faz toda a diferença. Se a gente começa a entender um pouquinho mais isso, a gente passa a ter um pouquinho mais de cuidado na nossa relação com o outro. Porque seria ótimo, né, se todas as pessoas também nos entendessem dessa forma. E aí eu queria falar de uma ferramenta também que eu aprendi no Neuro Leadership Institute e queria trazer aqui para vocês, que é a forma de comunicação que nós deveríamos levar para a nossa vida, que é o SEG. O SEG é uma sigla, que é o S, o E e o G, né? O que significa ser SEG nas nossas relações, nas nossas conversas? É ser sucinto, específico e generoso. O que é ser sucinto? É ir direto ao ponto, ser objetivo. Ninguém tem mais tempo, ninguém tem muita paciência para ficar, né, esperando você contar todo o contexto da história. Era uma vez em 1800 e Guaraná com rolha e blá. Gente, vai direto ao ponto. Nosso córtex pré-frontal, ele é super disperso, então vá direto ao ponto, né? Outra, né, ser específico, trazer evidências.
Hoje, qual que é a nossa maior dificuldade? Porque tudo que a gente vai falar está sempre cheio de julgamentos daquilo que a gente acredita e daquilo que a gente julga, né? Então, o que é aquilo que você está falando, você traz evidência. Que evidência você tem daquele comportamento, tanto seu quanto do outro? Então, toda vez que a gente fala assim, ai, fulano é muito arrogante e não sei o que lá, qual a evidência? Que comportamento que ele teve que demonstra que ele é arrogante? Porque a hora que você traz de forma mais objetiva, né, mais concreta, fica muito mais fácil da gente entender o que está acontecendo naquela relação. E ser generoso realmente no sentido mais amplo da palavra. O que é ser generoso numa conversa, numa relação? É você ouvir genuinamente. Eu falei isso, né, na última live. Nós pensamos que ouvimos, mas raramente nós estamos ouvindo de verdade, com propósito, né? Normalmente nós estamos ouvindo e já pensando na nossa resposta de volta para essa pessoa. Seja numa conversa simples ou numa conversa mais acalorada, a gente está o tempo todo pensando como que nós vamos responder e não simplesmente ouvir primeiro, entender, né, o que essa pessoa está querendo dizer, qual é o propósito dessa conversa dela com a gente e depois a gente responder. E o que mais é ser generoso? O que você vai falar para essa pessoa agrega de alguma forma para ela ou não? Porque a gente é muito crítico. De um modo geral, nós todos somos muito críticos, né? Especialmente para julgar o comportamento dos outros. No livro de Ouro da Liderança, que eu já indiquei aqui, ele tem uma frase lá, o John Maxwell, que ele fala assim, que nós julgamos a nós mesmos pelas nossas intenções e aos outros pelos seus comportamentos, pelas suas ações. Então, quando a gente olha alguma atitude que a gente teve, que ela não foi muito positiva, ao mesmo tempo que a gente é crítico com a gente, né, a gente usa, né, a nossa chibata, o nosso chicotinho, a gente pensa também, mas puxa, minha intenção foi boa, né? E aí de repente a gente é super impetuoso com o outro, porque na verdade a gente não pensa na intenção que ele teve. E então isso também é ser generoso, né? Então, o que você está falando para o outro que de fato agrega para ele? É só uma crítica? Então, aquele lance, né? Gentileza gera gentileza, é real, é vero. Então, o que isso impacta em mim, né? E aí, uma aluna de sábado comentou comigo que a chefe dela é uma pessoa bem difícil e tudo mais, né? E ela estava reclamando alguma coisa, não vou lembrar exatamente do comportamento que aconteceu. E aí o que eu falei para ela é o seguinte, né? O que ela pode, na verdade, fazer para ela melhorar a relação com a chefe? Qual que é a scarf que é importante para a chefe, por exemplo, né? Que será que pega? Será que é status? Será que é certeza? Por exemplo, se ela for uma pessoa mais metódica, mais rígida, normalmente o que vai pegar? Vai ser certeza. A pessoa mais metódica, ela quer fatos e dados, ela quer planejamento. Então, até eu estava comentando com ela, quando você for apresentar algum projeto para ela, leve para e passo, né? Então, como que vai ser, que vai acontecer esse processo e o que ela vai ganhar ao final disso? A probabilidade disso melhorar, dela aceitar, dela ouvir melhor, vai ser muito mais alta, né? E do outro lado, assim, toda vez que o comportamento do outro mexe com a gente, a pergunta não é por que ele age assim. A pergunta sempre é, por que isso me ameaça? Porque toda vez que alguma coisa deu um estalo no nosso cérebro, causou aquele nosso comportamento de luta ou fuga, e o tempo inteiro o nosso cérebro está ligado ao radar, olhando as situações para ver se aquela situação ameaça qualquer coisa dentro do nosso scarf ou não, né? Então, ele sentiu, nosso cérebro sentiu que aquilo é um problema, pode ser ameaçador para nós, seja socialmente, pouco importa, né? Ele vai sentir como ameaçador, bota a gente em modo de luta ou fuga. A pergunta que nós temos que nos fazer sempre é, por que isso me ameaça? Então, o que pega no comportamento do outro que me ameaça? Porque o que eu tenho que melhorar
sou eu, né? O que isso está pegando para mim? Qual é o meu scarf que está sendo ameaçado nesse momento? Porque a hora que a gente entende o que está acontecendo, fica muito mais fácil da gente, claro, tudo depende da gente querer, né? Mas quando a gente entende o relacionamento que está acontecendo, quando a gente entende o que está pegando para nós, o que está nos ameaçando, aí a gente consegue de fato tomar uma decisão mais racional, sair do automático e ter a possibilidade, a escolha de agir melhor numa próxima vez, numa próxima conversa, seja numa boa conversa ou não. Então, toda vez que a gente percebe que a gente está se sentindo ameaçado de alguma forma, a pergunta é: por que isso nos ameaça? O que dentro desse comportamento está causando em mim e que eu preciso olhar para mim, né? Por isso que a gente fala muito que o autoconhecimento é tão importante. Porque é só quando a gente olha para a gente mesmo, só quando a gente percebe aquilo que de fato nos afeta, é que a gente consegue daí olhar, perceber e tomar decisões mais conscientes, tomar ações e comportamentos mais conscientes. E partindo do pressuposto que tudo na vida da gente é relacionamento, é conexão, se a gente souber reagir melhor aos fatos que nos acontecem, com certeza a gente melhora infinitamente os nossos comportamentos. Toda vez que a gente for ter uma conversa, eu queria aqui dar uma dica, na verdade, porque o lance é o seguinte: as conversas desafiadoras. Eu tenho uma amiga que ela tá com um problema com um colega de trabalho. Ela se mata de trabalhar e o cara não chega a ser o gestor dela, mas ele é o especialista da área. E ele meio que, sabe, é meio vagabundão e sobra muita coisa para ela. E faz tempo que ela está ensaiando uma conversa, porque essas conversas mais desafiadoras, elas exigem coragem, né? Mas essas conversas precisam acontecer. E aí você precisa dar esse passo, não adianta, não tem jeito, não dá para fugir da coragem, precisa fazer alguma coisa com isso. E toda vez que a gente vai ter uma conversa mais desafiadora, a dica que eu queria deixar para vocês aqui é assim: peça permissão. Toda vez que a gente pede permissão para falar alguma coisa, automaticamente o cérebro do outro se abre mais para ouvir. Então, mesmo numa conversa informal, né? Então, assim, eu posso só comentar uma coisa com você? Já desarma um pouco o outro, porque normalmente a gente já se bota em modo de luta ou fuga, né? Então, quando você pede permissão e você coloca dessa forma, você já deixa o outro um pouquinho mais desarmado para ouvir o que você tem a dizer. Então, não deixa de de pedir essa permissão. E aí vem os acordos. A hora que você fez as conversas, tem os acordos. Então, eu ouvi num podcast esses dias que eu achei muito incrível, tanto para relacionamentos amorosos, quanto para relacionamentos sociais, no trabalho, familiares. Faça acordos. E aí, quando ele falou disso, eu anotei aqui, né? Eles são 3 passos, né? Aprenda a fazer acordos, revise esses acordos e faça acordos melhores ainda. O problema é que a gente não faz, né? A gente não gosta de assumir as nossas emoções, não estamos preparados para isso. Em algum vídeo meu eu falo sobre inteligência emocional e eu falo que a nossa maior dificuldade hoje é legitimar os nossos sentimentos. Nós aprendemos na nossa infância, eu não sei vocês, mas eu pelo menos, que a gente tinha que engolir o choro. Então a gente não lidava com as nossas emoções. E agora é que a gente vem um pouquinho mais aprendendo que as emoções elas são positivas e que a gente não deveria negá-las, deveríamos entendê-las e daí sim fazer alguma coisa com isso. Mas definitivamente não é negá-las, não é suprimi-las, né? E nessa coisa dos acordos eu lembrei de várias situações que de fato quando você faz acordo funciona demais, né? Então o Joel, meu filho, né, quando ele era pequenininho, 2, 3 aninhos, ele nunca foi uma criança, sabe, de dar piti no shopping. Mas por quê? Porque eu fazia acordos com ele em casa. Então a gente ia ao shopping, por exemplo, para comprar presente para algum amiguinho que estava fazendo aniversário. Então eu já falava para ele, ó, nós vamos ao shopping, nós vamos na ReHap, mas hoje é aniversário do seu amigo. Nós vamos comprar um presente para o seu amigo.
No seu aniversário a gente vai comprar um presente para você que você escolher, tá bom? Então assim, a hora que você tem o acordo, a pessoa cumpre, fica muito mais fácil dessa coisa acontecer. Então faça acordos. Que acordo é importante para você? E claro, o acordo significa, né, você ceder um pouquinho de um lado, o outro ceder um pouquinho do outro, né? Então faça acordos nas suas relações. E toda vez que a gente for ter uma conversa, que ela é uma conversa mais desafiadora, converse sobre isso. Eu tinha um funcionário na empresa que eu trabalhei antes, e ele era um funcionário muito incrível, tinha um super potencial, mas falava um português tão errado, e eu ficava, meu Deus, será que eu falo, será que eu não falo? Porque eu ficava naquela, né, será que agrega, será que não agrega, será que vai ser bom pra ele? Mas eu sentia que nesse caso fazia diferença para ele, porque era a reputação dele dentro da empresa que ficava sendo posta em xeque, porque ele era muito competente e aí nas apresentações ele soltava, né, os caminhão, os peão, sabe, umas coisas assim. E aí eu chamei ele para conversar e pedi permissão para ele, falei, olha, eu queria ter uma conversa com você, porque eu reparei algumas coisas e assim, se isso estivesse acontecendo comigo, eu gostaria que me falassem, tudo bem? Então, a hora que você faz isso, você desarma o outro, ele se abre muito mais. E se essa conversa for no esquema segue, né? Ser sucinto, de forma específica e generosa, essa conversa, a possibilidade de uma conversa como essa dar errado é muito pequena, né? Então, façam acordos, pense nisso quando você for conversar com alguém que vai ter que ter uma conversa um pouquinho mais desafiadora. Pensa o que você pode levar para essa relação que possa agregar de forma positiva para o outro e que você consiga ser segue nessa relação e praticar esses acordos no dia a dia. A gente precisa aprender a ser verdadeiro nas nossas conversas. E isso deveria ser bom para todo mundo. A gente gosta quando as pessoas são honestas com a gente, desde que de forma generosa. Então o que a gente precisa é aprender a fazer conversas segues e que tragam a verdade pra gente, porque daí a gente tem uma escolha. Aí a gente pode finalmente mudar o nosso comportamento, que até então era inconsciente, finalmente consciente, e aí a gente decide o que a gente vai fazer com isso. E da mesma forma, a gente com o outro. A gente não pode ficar reclamando se nós não, em nenhum momento nós falamos para a pessoa o que nos incomoda, o que aquilo nos impacta do comportamento dela. E na semana que vem eu quero trazer esse script, como que ele funciona, para a gente ter uma conversa de fato desafiadora, colocando todos os componentes e para que isso aconteça de uma forma real, verdadeira, generosa, mas que seja de fato uma conversa produtiva. Não adianta a gente ficar sendo fofo e não resolver nada. A gente precisa trazer a conversa que precisa acontecer para situações. A gente tem tantas no dia a dia que a gente deixa passar, né? Então é super importante. Então, gente, dica para a vida. Converse. A comunicação é que faz diferença nas nossas relações. E lembre-se que o nosso propósito principal de vida são as conexões que a gente faz. Certo? Beijos para vocês, ótima semana e até segunda que vem. Beijo!